Eu sempre costumo dizer que nós não somos frutos do acaso. Se a gente for olhar biblicamente, nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos da soberania de Deus. Então, você que está me escutando, você que está escutando, acompanhando esse podcast, não pense que você nasceu por acaso. Deus tem um propósito específico. Não importa a idade sua, onde você está fazendo agora, Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu lembro que quando eu era católica, né? Eu lembro que eu sempre tive esse desejo de aprender mais da Bíblia. E eu lembro que eu desejei ser freira. Então, esse sentimento de chamado já estava Dentro. dentro, né? Já estava aí. E aí, no tempo certo, Deus foi despertando e orientando para tudo. Betânia, assim, no caso, como você disse, né, que teve esse despertar também quando você viu esse documentário falando sobre a África, né? Então a gente sabe que na missão você já foi para vários lugares. Você poderia compartilhar conosco, assim, quais lugares que você já foi fazer missão? Posso sim. Quando eu vi esse documentário, o meu desejo foi logo dizer, eu vou para a África, eu vou embora para a África. E aí Deus, na verdade, que Deus é muito estrategista. Eu costumo dizer que Deus não é muito econômico. Ele aproveita todas as oportunidades para ele trazer a gente para onde ele quer. E eu lembro que quando eu vi esse documentário, né, aí eu já estava orando, Deus já estava com aquela aproximação para mim sobre as nações, principalmente ele me atraiu através da África. E eu lembro que quando eu estava no auge da minha profissão, na época eu já tinha terminado o técnico de enfermagem, mas dentro do meu técnico, assim como você, Simone, que a gente foi companheira de trabalho, Isso. a gente sempre se sobressaiu naquilo que foi colocado nas mãos. Então, aprendi a instrumentação, trabalhava numa clínica e eu era instrumentadora de cirurgia, né, auxiliava médicos, e nesse período eu estava ganhando muito dinheiro. E foi aí quando veio o desafio, deixe tudo. Então, quando eu fui falar para os médicos, o médico fez, Tá você doida? tá doida? Teve um que disse assim, teve um médico que é do meu coração, um anestesista, que ele disse assim, Betânia, se eu não te conhecesse, eu ia te mandar para um hospício agora. Mas eu não posso dizer que não seja Deus porque eu lhe conheço. E eles me deram todo o apoio. E, na verdade, eu queria ir embora logo para alguma missão que me levasse à África. E eu lembro que quando eu fui já conversando com o meu pastor, nesse período eu já estava conversando com o meu pastor, ele fez assim, Betânia, você tem que se preparar primeiro. Há uma preparação primeiro. E eu queria, assim, a orientação que eu lhe dou é para ir para um seminário. E aí ele me deu as opções e eu fui para o seminário do Betel Brasileiro, em João Pessoa. Fiquei no internato, foram 4 anos, aí por isso sou formada no bacharel em teologia. Agora, atualmente, eu estou fazendo o mestrado em missões interculturais, né, em missões urbanas, inclusive é muito bom, é totalmente online. Mas na época eu fiz aí os 4 anos. Quando terminou, passei um ano servindo na minha igreja, porque é muito importante você servir numa igreja local, para que a igreja lhe conheça, né? Isso é muito importante, ter o acompanhamento do seu pastor. O pastor sempre ele vai orientar, e o meu pastor ele sempre foi muito presente, né, nesse meu chamado. Ele foi aquele que, ele disse assim, que perdeu um pouco dos cabelos dele comigo, porque eu, pastor, quando é que eu vou embora? E não sei o quê. Ele tem a calma. E eu passei um ano ainda servindo na minha igreja, e nesse período que eu estava no Betel, no meu 4 ano surgiu, no meu 3º ano surgiu um projeto da Missão Horizonte chamado, que eles queriam, o projeto Radical. O intuito deles era levar 100 jovens para a janela 1040. Quem não sabe o que é a janela 1040, geralmente ele é medido como se fosse uma janela imaginária, um retângulo, né, que vai desde o norte da África à Ásia, e são os países menos alcançados do mundo pelo evangelho, onde a presença missionária é praticamente mínima. Hoje essa realidade já mudou um pouco, mas existem ainda muitas necessidades. E eu lembro que esse projeto radical ele tinha a função de levar 100 jovens para ir. E quando eu fui, então quando eu fiquei um ano, fui para a Missão Horizonte. E na Missão Horizonte, o meu intuito era chegar na África. Então, eu passei um ano lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade, em Monte Verde. Depois, eu fui para passar um ano no Uruguai. E aí, no Uruguai, como eu tinha uma formação teológica, e Deus sempre foi trabalhando essa questão de liderança comigo, eu ajudei na liderança do Radical, porque tinha
os líderes, mas eles escolhiam dentre os alunos alguém que ajudasse também na liderança. Então, aí já fui colocada para trabalhar na liderança, dar aula no seminário que tinha lá. E depois disso eu fui para o Uruguai para passar um ano.